Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez um comentário em um comentário dois comentários, na verdade. São mais comentários daqueles em que os comentaristas parecem não terem entendido, né? Ou o que eu digo, ou o que é calvinismo, fé reformada, essas coisas assim, né? Às vezes é um pouco chato, sabe? Ficar repetindo essas coisas, mas fazer o quê, né? Se há perguntas e eu tenho tempo para responder, ou então, né, eu posso responder de repente, porque eu sei o que eu vou dizer. Né? Quando eu não respondo é porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho interesse às vezes, é um assunto que, sinceramente, não tem relevância nenhuma para mim, não coopera com o propósito do canal, ou então porque eu não tenho domínio sobre aquilo e não quero falar também, né? Eu não tenho que saber de tudo também, né? Então vamos lá para o próximo vídeo. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Se inscrevam se não forem inscritos, deem um joinha no vídeo, continuem comentando, compartilhando nos seus grupos de suas redes sociais, né, grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Ajudem o canal a ser mais espalhado, tá certo? Temos dois comentários aqui, né? E um deles, né, é aquele tipo de comentário que você olha assim, né? Tipo, coitado, dá pena, velho, na boa. Ai, ai, coitado, não sabe nem o que tá dizendo aqui, mas tudo bem. Eu vou começar com esse, né? O do que eu disse que é o comentário mais bobo que tem aqui, tá? Com respeito a quem escreveu, né? Mas o que tem de bom aqui é somente o nome da pessoa, que é bonito, né? Que é Charles Washington Mendonça. O resto, desculpa, descarta, né? Porque não faz o menor sentido. Ele fala bem assim, né? Só tem um problema com o calvinismo. Vocês julgam Deus mais mal do que o diabo. Ah, coisa boba. Eu não vou responder isso não, tá? Os irmãos que são inscritos no canal já há muito tempo, por favor, respondam. Vocês já tiveram que lidar aqui com perguntas nesse sentido, comentários assim. Respondam a esse indivíduo ah, se ele entendeu do que ele está falando aí. Se ele tem noção do que ele está falando aí. Responda. Depois eu faço até um vídeo comentando os comentários de vocês. Não, eu vou fazer o seguinte. Respondam o que esse indivíduo disse, esse Charles Washington Mendonça. Ele disse, só tem um problema com o calvinismo. Vocês julgam Deus mais mal do que o diabo. A coisa boba. Então, responda o que ele disse aí, que eu quero fazer uma live lendo os comentários de vocês e rindo, porque eu sei que vocês vão comentar de maneira muito, digamos assim, prudente, mas ao mesmo tempo, né, vão dar umas boas lapadas de lógica desse indivíduo, tá? Então, eu já respondi tantas coisas assim que vocês mesmos já sabem que hoje eu não tô a fim de responder isso não. Eu tô achando engraçado, na verdade, tá dando é pena. Mas respondam, eu vou ter prazer de ler os comentários de vocês, tá? Eu vou para esse comentário aqui, por exemplo, o do Cortes do Evangelho. Obrigado, Cortes do Evangelho, pelo seu comentário. Pelo seu comentário, eu já percebi que você não entendeu o que eu estava falando, então eu vou tentar esclarecer aqui. Infelizmente, muitas pessoas, não estou falando coisa que é sua somente não, muitas pessoas, elas parece que tem um gatilho, né, em suas mentes, que é um gatilho emocional. E quando você fala e sei lá, você usa algumas palavras, parece que desperta esse gatilho emocional. E alguns também, não sei se é o seu caso, não estou dizendo que você é assim, mas alguns, quando você toca nos ídolos deles, pronto, eles endoidam, né? Por exemplo, eu não me incomodo se alguém, porque tem gente que acha que vai me atingir falando de Calvino. Calvino era um grande nome dentro da grande tradição reformada. É só isso, tá? Ah, mas é um. Eu não subscrevo nada que Calvino escreveu, né? Eu não subscrevo, por exemplo, é claro, só se fosse a Confissão de Fé francesa, mas eu não subscrevo as Institutos da Religião Cristã, que é a obra magna dele, ou os seus comentários da Bíblia, ou as suas cartas também, que tem muito conteúdo teológico. Para saberem aí, eu subscrevo essa forma de unidade, tá? Só para saber, mas tudo bem. Ele fala bem assim, olha, é difícil que pessoas como John Wesley, que em vez de ficar restrito às igrejas, ele pregava em campos, minas e ruas, levando a mensagem do evangelho a todos.
Percorreu mais de 400 mil quilômetros a cavalo e pregou mais de 40 mil sermões. Foi líder do grande avivamento na Inglaterra. Pessoas assim, no caso, sejam no inferno. Porque se for seguir essa lógica, ele é um herege, pois não acreditava na predestinação. Sei muito bem que a salvação não é pelas obras, mas as obras evidenciam a salvação. Então, olha, eu entendo o sentimento que você tem sobre isso, tá? E respeito, tá? Respeito. Não se preocupe com isso, não. Respeito mesmo. Começando pelo final. Vou começar pelo final. Você fala bem assim, eu sei muito bem que a salvação não é pelas obras, mas as obras evidenciam a salvação, tá? Então, de fato, isso aqui é uma coisa que não tem como negar. Por exemplo, Tiago, mas não só Tiago, Paulo também, né? Não há uma divergência entre Tiago e Paulo. Eles estão explicando de maneira diferente a mesma verdade. Então, por exemplo, com ênfases distintas por conta de problemas locais. Então, por exemplo, Tiago escreve para uma igreja que tinha problemas, por exemplo, em uma aplicação da fé. Faltava obras da fé naquela igreja. A fé era muito em termos de discurso, mas em termos de prática, nada. Então ele bate nisso. Como? A fé sem obras é morta. Tá? A fé sem obras é morta. Entendeu? Ou seja, a fé, ela tem frutos, não é? Então, de fato, a vida da pessoa, as obras que a pessoa pratica, evidenciam a salvação. Porém, tem um detalhe muito importante que talvez você não tenha percebido, tá? Que é o seguinte: esta fé que tem obras, ou que é evidenciada por obras, ela não é um conceito vazio e abstrato. Ela tem um conteúdo, entendeu? Porque nós somos salvos por meio da verdadeira fé, tá? Então, o conteúdo crido importa, porque a fé, ela não é uma ideia vazia e abstrata, ela tem um conteúdo, ela é o próprio conteúdo em si, né? Como natureza é dom de Deus, né? Mas é claro que, por exemplo, John Wesley não entendia isso, ele era arminiano. Ele não entendia que a fé era um dom de Deus. Para ficar claro isso aí. Então já tem um problema aí. E em termos de conteúdo, do mesmo jeito, tá? Então não é assim, tipo, como uma conta matemática. Se uma pessoa ela faz aquilo que eu considero como boas obras, logo ela é salva, porque as obras evidenciam a fé. Tá totalmente errado, não é assim não. Você não pode medir as boas obras simplesmente por ações. Ações sociais, quando eu falo sociais, é no sentido do que você demonstra na sociedade. Por exemplo, pregar 40 mil sermões, andar a cavalo mais de 400 mil quilômetros, não é? Entende? Ao invés de ficar confinado nas igrejas, realmente, não é como ele era, um pregador das fronteiras. Então, vamos lá, vamos pregar. Isso, não é? Pode sim ser uma evidência de que o indivíduo é salvo, não é? Ou não. Não é uma conta matemática, entendeu? Porque se for assim, tudo que você julgar como boas obras, como ações desse sentido religiosas, são uma evidência cabal da salvação. E não é desse jeito. Pessoas podem fazer muitas coisas positivas, inclusive religiosas, como é o caso de pregar, de convidar, de ensinar, de dedicar tempo à pregação, não é? De se esforçar por isso e mesmo assim não serem crentes genuínos. É possível, as pessoas se apegam à religião por várias razões. E não somente porque creem de fato em Cristo. Ou então, elas se apegam a isso, não é? Não porque realmente elas creem como a Bíblia ensina, mas porque elas têm um tipo de corrente específica que reinterpreta a Escritura, não é? E que dá a elas a luz, basicamente, a um evangelho que é uma outra coisa, né? Lembremos que, por exemplo, os pregadores de seitas também são muito esforçados. Se eu vou considerar as obras de Wesley como sendo uma evidência da salvação nesse sentido, sem levar em consideração o conteúdo do que ele tinha como fé ou do que ele pregava, então eu devo levar em consideração qualquer outro grupo, por exemplo, Adventistas do Sétimo Dia, os próprios católicos romanos, tá? Testemunha de Jeová. Ora, eu não posso negar que são grupos dedicados. E tem pessoas destacadas que são dedicadas ali. Vou levar isso em consideração também? Ora, mas não é pregação? Não tem indivíduo se convertendo àquele grupo, àquela seita que seja, aquela denominação?
Não é? É isso que vai evidenciar? Eu olho, de repente, a pessoa tem um comportamento na sociedade que é, sabe, irrepreensível. Né? Moral, ético, tá tudo certinho ali. É um religioso, né, e bem ativo socialmente falando. Né? Faz projetos, ajuda, evangeliza, né? Ou seja, fala de sua doutrina, na sua concepção, a sua forma. Isso é uma evidência de salvação? Sem levar em consideração o conteúdo, por isso que eu digo, tá? Você não está totalmente errado, não. Eu não estou discordando 100% de você. Eu estou dizendo o seguinte, que tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre as ações, por mais que sejam religiosas, são uma evidência da salvação. Por quê? Porque o conteúdo crido por aquele que faz tais obras, ele importa. E aquilo que ele mesmo ensina e chama de evangelho, o conteúdo disso importa. Por quê? Porque a fé, vamos entender isso aqui de novo. A fé não é um conceito simplesmente abstrato. A fé, ela tem um conteúdo, ela é algo objetivo, tá? Então é só para você entender isso aí. Sendo assim, uma vez que eu já falei sobre isso, eu questiono, não é? O que John Wesley pregava era o evangelho? Ah, mas é claro, ele falava sobre Cristo, levava pessoas à conversão. Hum. Do mesmo jeito que você cita avivamento nos Estados Unidos aqui, coisas assim aconteceram, né, também com Charles Finney. O que ele pregava era o evangelho? Então, se eu falo de Cristo, o que eu falo de Cristo não importa? O que importa é eu falar dele? E pessoas realmente aceitarem e tá resolvido? Ainda mais, esses que são vistos como, às vezes, não é, os usados por Deus para grandes avivamentos, como grandes pregadores, como John Wesley, por exemplo, não estou falando que é o caso dele, mas há muitas pessoas que fazem contabilização de almas convertidas. Ah, eu vim de um meio pentecostal, eu sei muito bem como que é. Tá? Eu cansei de ouvir outros pregadores e missionários falando a quantidade de pessoas que foram convertidas por suas pregações. Isso para mim é ridículo. Totalmente ridículo. Vergonhoso até. Tá? Vergonhoso, porque não é assim que funciona. Não é assim, tipo, eu estou pregando, se pessoas se reuniram para poder ouvir o que eu estou pregando. Eu fiz um apelo e as pessoas aceitaram o que eu disse ali, ou, né, como dizem, aceitaram Jesus, logo foram tantas almas que se converteram, que foram salvas por Cristo. Como eu posso dizer uma coisa dessas? Entende? Isso é estranho, isso é superficial, é pueril. Não tem sentido, não é assim. Não é desse jeito. Tá? E voltando à questão do que ele pregava, por que eu estou questionando isso? Porque existe um evangelho, apenas um evangelho. E tudo aquilo que não é aquele específico evangelho que tem um conteúdo é outro evangelho. E outro evangelho não é a verdade, não é o evangelho, mas é a heresia. É algo oposto ao evangelho. Lembra aí de Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Entende? Então, já naqueles dias havia, não é, também pregadores dedicados que estavam pregando não o evangelho, o conteúdo que Paulo pregou e ensinou aos Gálatas e a outras igrejas, mas outro conteúdo, que era outro evangelho. Então, o conteúdo importa, tá? Falar que eu estou pregando o evangelho ou evangelizando, quando eu não sei o conteúdo que está sendo ensinado ali, né, a doutrina, o que se fala sobre Cristo, uma maneira de você relativizar o evangelho, generalizar o evangelho, e não é assim. Não é desse jeito, viu, querido? Eu preciso saber o que é pregado. O que é dito sobre Cristo importa demais. Porque isso pode dizer que aquilo é o evangelho ou não. Por exemplo, o Cristo que é oferecido na evangelização. Porque tem gente que acha que é assim. Não, não pregamos doutrina, pregamos o evangelho. Tá, e o que é o evangelho? O que é o evangelho? Hã? Isso tem que ser respondido. É o poder de Deus para a salvação todo aquele que crê. Isso é uma definição do Evangelho. Então, é o poder de Deus para a salvação todo aquele que crê. Né? Romanos capítulo 1. Gálatas 3 também. O Evangelho é chamado ali, não é? Da promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Hebreus 11 também. Não é?
Em Hebreus 11 também. O que é dito, por exemplo, a Abraão, não é? E a outros, é o Evangelho. Tá? Então, existem definições bíblicas do Evangelho. Porque há um conteúdo do Evangelho. O que é essa fé que nós pregamos? Tem um conteúdo. Tem um conteúdo. E se o conteúdo que é transmitido pelos pregadores não é o mesmo que nós vemos na Escritura, mas são reinterpretações da Escritura, não é? Tem como carga, não é, a sua cosmovisão pessoal, o seu próprio humanismo, o seu entendimento da ênfase no homem, isso não é o Evangelho. Isso é outra coisa, menos o Evangelho. Né? E aí você fala aqui um assunto, por exemplo, ele fez tudo isso, palmas para o Wesley, palmas para Calvino, palmas para, sei lá, Armínio, palmas para Jonathan Edwards, palmas para Finney, palmas para todos, né? Para mais recentemente Billy Graham. Não, né? Isso para mim não impressiona. Isso não é o que me preocupa. Não é? As ações externas, não é, pouco importam. Não é? O que se chama de boas obras para mim pouco importa se estas tais boas obras elas não são fruto, não é, da fé verdadeira, da compreensão correta da verdade que é o conteúdo do próprio evangelho. Se não é fruto disso, então para mim não tem nenhum significado. Tá? Só são ações de um homem e que muitos, por uma questão emocional, se impressionam e pensam assim, né? Eu não posso imaginar que alguém que fez tanto, que andou 400 quilômetros a cavalo, não é? E pregou mais de 40 mil sermões. Eu vou morrer, não vou pregar tudo isso, né? Isso é fato. E foi líder do grande avivamento da Inglaterra, na Inglaterra. Estava pessoas assim, né? Estejam no inferno. Então, o que prova que tais pessoas não estarão no inferno ou estejam, né, no inferno é o quê? São o quê? Os 400 mil quilômetros andados a cavalo? Para pregar o evangelho para todos? Os 400 sermões pregados? Liderar o grande avivamento da Inglaterra? É isso? Porque se tudo isso não vem, não é, da fé que uma vez foi entregue aos santos, e essa fé tem um conteúdo que é o próprio evangelho, e esse evangelho é de fato um conteúdo, tem definições propriamente bíblicas, né? Então o que foi feito não significa absolutamente nada. E aí tem um detalhe, tá? Que é para poder eu concluir aqui, certo? Eu tô tentando explicar para você. No vídeo que você comentou, né, eu não estava dizendo que A ou B vão para o inferno. Quem sou eu para dizer que A ou B vai para o inferno? Eu não sei o que passa pela cabeça de muitos de vocês que assistem aos vídeos aqui, que por uma questão emocional acham que eu estou dizendo fulano vai para o inferno, Beltrano vai para o inferno. Eu não tenho o direito de dizer uma coisa dessa, porque eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é aquilo que é objetivo. Né? O que é ensinado é heresia. Se for heresia, tá errado, filho. Tá errado. Eu estou julgando conteúdo, não estou julgando pessoas. Um conteúdo, se for oposto, não é, ao que eu vejo na Escritura Sagrada, eu vou chamar de heresia. Mas eu não estou condenando indivíduos que estão divulgando aquele conteúdo. Porque eu não sei quem eles são, eu não sei o que pode acontecer na vida deles. Eu não sei o que Deus pode fazer na vida deles, eu não sei. Tá? Então não trate isso como de maneira emocional, não. Raciocine. Né? Raciocine. Certo? Alguns, de maneira falaciosa, entendem que se eu estou falando de isso que foi ensinado, né, é heresia, e, consequentemente, esses que ensinaram tal heresia estão no inferno. Bem, eu não estou dizendo isso. Né? Meu vídeo não tem nenhuma pretensão de falar essas coisas. Ok? Mas, ao mesmo tempo, não é, no meu vídeo também, eu vou ensinar de maneira muito clara que usar a desculpa de que tais pessoas fizeram grandes obras, ainda que com o nome de evangelho, não é? Isso não significa absolutamente nada. Por quê? Porque existe uma fé. Então, nem tudo é evangelho. E mais, para ficar muito claro, tá? Mas aí você falou sobre a interpretação, se ele entender de maneira errada, se ele colocar a carga dele, a cosmovisão dele, a linha teológica dele, isso pode ser uma reinterpretação da Bíblia.
De fato, eu falei isso, e é verdade, é assim que eu penso. Mas aí, nesse caso, você dá um tiro no seu próprio pé, porque você é calvinista. Sim. E aí, quando chegamos nesse ponto, temos que ser honestos, tá? Deixe o ecumenismo de lado, a relativização de lado e sejamos honestos. Coloquemos as cartas à mesa. Ou, ou eu, enquanto cristão reformado, estou correto na minha interpretação da Bíblia, na interpretação que a minha tradição me dá, ou eu estou correto, ou a fé reformada está correta, o que se chama de calvinismo está correto, né? Ou o que o John Wesley pregava, o seu arminianismo, está correto. Os dois não podem estar corretos. Entendeu? Não tem como o arminianismo e o calvinismo estarem corretos. Não tem como. São interpretações, posições absolutamente antagônicas. Elas não conversam entre si. Então, ou está correta a interpretação calvinista, ou está correta a interpretação arminiana. Não tem meio termo aí. Não tem. E eu sou honesto para admitir isso. Se aquele que pensa como arminiano, como John Wesley era um arminiano, né? Se ele entendia que ele estava correto, obviamente, para ser coerente, ele deveria entender também que o errado sou eu. Que errado, no caso, era o calvinista. E se você concorda com o que ele estava ensinando e você não vê diferença, ou então acha que estava certo o que ele estava ensinando, que o que ele estava ensinando era de fato o evangelho, pregando o evangelho de verdade, então ele estava correto. Você está correto em concordar com ele e o errado sou eu. É simples assim. Os dois não podem estar errados. Os dois podem estar errados, mas os dois não podem estar certos. É isso. Então eu, sendo coerente, não é, com aquilo que eu recebi, né? Porque eu recebi algo, eu nasci, o mundo já estava aí, né? Eu não sou um pensador autônomo. Eu sou um dentre milhares e pior do que os que foram antes de mim, porque eles me legaram. Eu nasci no berço de ouro teológico e filosófico. Eu herdei tudo isso. Então eu não tenho por que me exaltar. Ah, porque eu sou. Não. Ah, quem sou eu? Eu só sou um anão, não é? E estou nos ombros de gigantes. Essa é a realidade. Então, ou eu estou correto, ou a fé formada está correta, e é a explicação pura e fiel do Evangelho, e se for assim, não é? Os que seguem por esse caminho estão corretíssimos, ou aqueles que são do outro lado, que entendem de uma maneira sinergista, não é? Eles estão corretos, estão no caminho correto, e eu devo então fazer uma reflexão, uma reavaliação e me arrepender, porque eu não estou seguindo a palavra de Deus de verdade. Essa é a realidade, tá, querido? Então, essa coisa de que tá todo mundo é correto não existe, todo mundo é campeão não existe, não. Então, como cristão reformado, eu defendo que a fé reformada está correta. Explica fielmente a Escritura. E que toda corrente sinergista está absolutamente errada. E por isso eu repudio, rejeito. Não como uma possível interpretação. Não como uma interpretação que é ortodoxa, mas menos pura. Mas como uma heresia destruidora. E que propaga não o Evangelho, mas um outro Evangelho que no fim é anátema. O nome disso é coerência. Isso não é sectarismo. Sectários são os que separam, são os que abandonam o que é a tradição histórica para inventar uma coisa nova, segundo as suas próprias ideias. Isso é sectarismo. Então eu não sou sectário. Eu não provoco separação, né? Eu não tenho objetivo nenhum de dividir nada. Até mesmo porque eu não preciso. Já está dividido. Quem não enxerga isso é cego. São pessoas que querem viver como políticos. E eu não sou político. Entendeu? Aquele lance de vamos manter a diplomacia, eu não sou político. Sabe aquela coisa de política que a gente sabe que é feia no Brasil, que é um testemunho terrível, né?
de todos ali se odiarem e dizer de uma maneira bem cordial: Vossa Excelência é um ladrão, é um corrupto, é um maldito, mas são todos ali? Não. Isso aqui não é um areópago, né? O reino de Deus, a igreja, não é uma universidade, não é um lugar onde você expõe suas filosofias, seus pensamentos e todos são respeitados por igual. Não. Não é uma democracia, não. Há um rei, há um evangelho, uma verdade, tá? Há uma verdade. E pessoas ou grupos divergentes não podem crer nessa mesma verdade. Não tem como. Um crê e outro não. Ou então os dois estão errados. Mas os dois certos não estão. Tá? Então, é basicamente isso. Entendeu? Prefiro ser assim porque o nome disso é coerência. Certo? E se não for coerente para mim, é político, é ecumênico, de um sentido negativo eu digo, e é hipócrita. Porque busca uma unidade falsa que é baseada na mentira. E disso eu tô correndo. Eu tô correndo. Né? E para mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não tenho como não respeitar, por exemplo, o indivíduo que pensa diferente de mim. Não, mas eu acho que a visão sinergista é a correta. E para mim, monergismo é uma coisa absurda. Eu não aceito e acabou. Né? E vocês estão errados, vocês estão totalmente errados. O que vocês pensam aí é uma coisa que é outro evangelho. Entenda, para mim, historicamente falando, isso é uma bobagem, né? Mas eu vou respeitar a coerência dentro do mundo dele. Ele não vai ficar com esse negócio de, não, olha, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que ele é o Salvador enviado por Deus e que eu coopero com a minha salvação como? É, então, a fé é uma capacidade humana. Então, eu creio. A fé é a minha parte nessa sinergia. Né? Mas eu entendo esse pensamento monergista do irmão calvinista. Isso, para mim, é hipocrisia. Isso é hipocrisia completa. Nunca vou julgar indivíduos porque eu não conheço. Então, todo mundo, de qualquer denominação, como eu tenho agido a vida inteira, passa por mim, sabe que eu sou um pastor. A paz, pastor, a paz, irmão. Né? Só não dou um eita glória porque eu não sou pentecostal. Mas, entendeu a situação? Vou tratar todo mundo com respeito. Porque até segunda ordem, quem está me tratando como irmão, eu retribuirei do mesmo jeito. Tratarei como irmão. Entende? E não vou sair perguntando. Não vou agir como, ó, eu sou da Federal Celestial. Documentos. Cadê? Ué, cadê as confissões? Não tem não? Mão na cabeça, vagabundo! Não. Eu não vou perguntar para as pessoas. Eu não saio perguntando, fazendo entrevista. E aí? Boa tarde, senhor. Calvinista ou arminiano? Ei, calvinista ou arminiano? Monergismo ou sinergismo? Eu não faço isso. Trato todo mundo que me trata como irmão também. Tá? Vou condenar, né, em termos de opinião, a teologia oficial de tal denominação, porque eu sei qual é a teologia, eu entendo, já estudei a teologia, vou dizer, não, aquilo ali é uma heresia. Mas os indivíduos que frequentam ali, não posso julgar, porque eu não sei, eu não conheço. É assim que funciona para mim, certo? E manter a coerência nisso para mim é essencial, tá? Então, eu respeito aqueles que discordam e mantenho a discordância sem incoerência. Mas aqueles que ficam mantendo esse joguinho de político, de não, que é isso? O irmão pensa diferente, mas nós somos irmãos em Cristo. Mas peraí, meu amigo. Nós não cremos na mesma coisa, não. Se nós não cremos na mesma verdade, se a nossa doutrina é oposta, de verdade é antagônica, não é? São irreconciliáveis, então ou uma ou outra é heresia, certo? É assim. Espero ter sido claro com relação a isso.
Tentei ser tranquilo, de boa. Agradeço pela pergunta, tá? Você até citou aqui, falou assim, você não inferno porque, se for assim, por essa lógica, né, seguir essa lógica, ele é um herege, pois não acreditava na predestinação. Então, eu quero que você me responda. E eu vou terminar por aqui. Você me responda. A predestinação é uma doutrina bíblica ou é um dogma inventado por João Calvino? Eu estou perguntando porque tem indivíduos, né, que estão alienados da realidade, da verdade, que pensam assim. Eu não sei como você pensa. A predestinação é uma doutrina bíblica da salvação ou é uma doutrina inventada por Calvino? Pense nisso. Eu vou concluir agora. Pense nisso. Se for uma doutrina inventada por Calvino, pode chutar. Esculhambe, não queira nem saber. Rejeite de todo o coração. Se for bíblica, não crer nela é estar em oposição a Cristo. Capite? Então, muito obrigado a todos os demais e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.